Amém? E eu queria chamar agora o Madureira, Reinaldo, que para a glória de Deus ele está firme de pé aqui, correu o risco dele nem estar aqui, mas Deus é misericordioso e fiel, porque eu tinha certeza que algo de Deus tinha para as nossas vidas essa noite. Amém? Vamos estender as mãos sobre a vida dele, por favor? Vamos pedir para que Deus restaure a saúde dele, que Deus use ele, que essa noite nós possamos sair daqui cheios da palavra do Senhor. Amém? Deus, nós apresentamos a vida do teu filho, a qual o Senhor tem levantado nessa geração, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que o trabalho é árduo, nós sabemos que o trabalho não é simples. Deus, neste momento nós oramos pela saúde dele, restaura ele do alto da cabeça à planta dos pés, que no momento da palavra, Senhor, o teu renovo possa correr sobre a vida dele. Usa ele, ó Pai, para que nós possamos sair daqui, ó Pai, alimentados do teu Espírito Santo, Deus. É o que nós pedimos. Muito obrigado pela vida dele, pela casa dele, pela família e por essa igreja maravilhosa, ó Pai. Nós te amamos, fica conosco. Amém, Deus. Boa noite, que a paz seja com todos, amém? Eu não vou pedir para vocês levantar não, depois eu vou pedir para vocês sentar de novo, né? Então pode ficar sentado, fica à vontade, amém? É um prazer muito grande estar aqui essa noite, né? Dividindo aqui a palavra de Deus com vocês, igreja, com vocês, irmãos, né? Mais chegados, muito chegados mesmo. E eu estou muito feliz por estar aqui, por conseguir estar aqui, como o próprio Gerson falou. Eu ainda estou dengoso, né? Eu ainda estou com dengue. Eu não peguei a dengue me pegou porque eu não fui atrás de pernilongo nenhum, tá? Ele que me achou em algum lugar e me picou. Então eu não peguei a dengue me pegou, amém? Irmãos, pode abrir a sua Bíblia aí comigo, por favor. Pode ficar sentado mesmo. No livro de Êxodo, capítulo 1, nós vamos ler aqui alguns versículos, mais propriamente Êxodo capítulo 1, do 15 ao 21 nós vamos ler, amém? Você pode ficar à vontade, seu celular, se você tiver. Segundo livro do Pentateuco, né, que significa a saída do povo do Egito, amém? Tem uma parte muito interessante que nós vamos decorrer agora. Eu peço que você preste bastante atenção. A mensagem vai ser curta, mas ela é bem impactante, tá? Ela falou comigo já faz um tempo já, eu tenho guardado ela comigo no coração e eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração se você deixar o coração aberto, a mente livre, para que Deus possa trabalhar nele, amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá então. Êxodo 1, do 15 ao 21 diz assim, ó: O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifique se é menino ou menina. Se for menino, matem; se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que as parteiras cheguem. E Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Amém. Até aí, mas pode ficar com a sua Bíblia aberta. Eu quero, para a gente quebrar um pouquinho o gelo, eu quero fazer algumas perguntas, na verdade 2 perguntas para vocês daqui. Você pode responder sim ou não. Se você quiser dividir alguma coisa também, você pode dividir também. Você pode ficar à vontade. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte, ó: você já desobedeceu a alguém em prol de Deus? Você já assim não cumpriu uma tarefa de repente?
Você desobedeceu alguém em prol da palavra de Deus? Você já fez isso alguma vez? Pode erguer a mão se você já fez. Eu não vou chamar você aqui na frente não, amém? Temos uma pessoa aqui, uma ali atrás, uma aqui na frente. Isso é muito bom, viu? Isso é um ótimo sinal, amém? A segunda pergunta que eu faço para você: você já trocou algo, ou você trocaria algo essencial para a sua vida em prol do Senhor? Eu estou falando essencial, não é algo supérfluo não é um rolezinho que você pode fazer outro dia, não é alguma coisa que você pode comprar uma outra vez, não, eu estou falando algo essencial para a sua vida. De repente o seu emprego, já colocou em xeque já? Já colocou em xeque o seu relacionamento já? Você já colocou em xeque o relacionamento com alguém da sua família, em prol da palavra de Deus, em prol da honra a Deus? Já fez isso já? Isso faz a gente pensar bastante, né? Eu não sei, a irmã do vídeo conseguiu? Vai dar certo? Eu não sei se vai precisar apagar essa luz aqui. Vamos começar aqui, ver se vai. Eu quero passar um videozinho bem curto, tá? Acho que, se eu não me engano, é 7 minutinhos, mas eu preciso que vocês prestem bastante atenção, que ele passa uma mensagem da qual nós vamos tratar aqui também, amém? Pode soltar assim que tiver. É pra você ir até a sala do patrão, Tá bom. certo? Olá, Sr. Martínez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo este cargo. Boa noite, senhor. Ravi, precisamos deste emprego. Pela primeira vez em um ano conseguimos pagar as Eu contas. sei, Carmen, mas ele deixou bem claro. Se eu não jogar no time, ele não me quer lá. Talvez não seja errado, só parece que é. Ele é o dono da fábrica. É, mas me pediu pra pôr uma informação falsa, Carmen. Me pediu pra mentir. Quando tem que dar uma resposta pra ele? Às 10 horas. Ravi, se ele te demitir, promete que vai ligar pra mim. Se não ligar, eu vou saber que tá tudo bem. Ravi, eu não quero ter que voltar. Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martínez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se.
Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado. Não, não. Por favor, Deus, não. Carmen, seja forte por ele. Alô? Carmen! Ravi, tudo bem, amor? Vai ficar tudo bem, a gente vai conseguir, vamos superar isso. Não, Carmen, me escuta. O senhor sabia que íamos passar por isso. Eu não fui demitido. Eu sei, amor, tudo bem. Carmen, você não tá me ouvindo. Eles não me demitiram. Eles me promoveram. O quê? Era um teste, Carmen. Eu passei pra gerente e vão aumentar meu salário. Um teste. Eu fui promovido, Carmen. Querida, vai ficar tudo bem. Mamãe! Você tá bem, mamãe? Eu tô bem, todos estamos bem. Eu amo você, Carmen. Fala pras crianças que eu as amo também. E que Deus atendeu nossas preces. Eu vou falar, Ravi. Eu também te amo. A gente conversa depois. Graças a Deus. Graças. Bom, deu para ter uma noção do que é você honrar a Deus, né? Deu para ver o que Ele faz com a gente, sem a gente nem perceber. Nós vimos nesse filme aqui. Alguém conhecia esse filme já? Legal, bastante gente, hein? Para quem não conhece, chama Corajosa. É um filme já antigo, já 2011 esse filme. Ele tem várias histórias cristãs dentro do mesmo filme. Essa daqui é uma delas, mas tem várias outras histórias que ensinam muitas lições. É que esse trechinho ele ensinava muito para a gente sobre o que a gente vai falar aqui. Mas é sobre a nossa honra a Deus, independente do que vai acontecer com a gente, independente do resultado que nós vamos ter, se a gente tomar partido, o partido de Deus. Nós lemos aqui a coragem que as parteiras tiveram em enfrentar a ordem do rei do Egito. Nós vamos nos deparar todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus, isso vai acontecer, com situações que vai colocar a nossa fé em prova, a nossa fé em xeque. Será que nós vamos ter coragem, como esse homem teve? Ele entendeu quando o patrão falou para ele que se ele não jogasse no time, ele não servia para estar ali. Será que nós vamos ter coragem de perder de repente o nosso emprego, uma vaga como era uma vaga muito importante para ele?
Você já parou para pensar se você teria essa coragem? Você já parou para pensar se você jogaria fora aquilo que aos seus olhos, e de repente aos olhos da sociedade, e de repente, realmente, você jogasse fora algo essencial para a sua vida, como o seu emprego? Quem que vive sem emprego hoje? Ninguém vive sem emprego, ninguém vive sem dinheiro. Não tem como a gente viver sem dinheiro nesse mundo. Então, nós vamos estar expostos a essa situação, e a nossa fé vai ser colocada em xeque. A nossa honra a Deus vai ser colocada em xeque. Nós vimos ali que, assim como aquelas parteiras, aquele homem, ele estava num ambiente que de repente ninguém ia saber o que ele fez para chegar onde ele chegou. Mas ele falou algo muito sério, que a gente deixa de lado ultimamente. Será uma desonra para o meu Deus e para a minha família eu mentir no relatório. Mas eu quero voltar aqui para a Bíblia. Isso aqui é um filme, isso aqui é uma ficção, embora seja uma história muito bonita e nos ensine demais. Mas eu quero lembrar com vocês aqui o que as parteiras fizeram. E eu elenquei aqui 4 situações que aconteceram nessa passagem aqui. Quando você obedece a Deus, o seu nome vai ser lembrado por isso. Mas o que você quer dizer? Na passagem aqui, o escritor, ele citou o nome das parteiras. Sifra e Puá, acho que é isso mesmo o nome difícil de falar, é isso, eu marquei aqui, ó. Essas parteiras, elas têm um nome gravado na história da humanidade, pelo ato que elas fizeram, de honra a Deus diante de uma ordem muito mais do que superior. Não era o superior imediato, era o suprassumo do superior dela aqui na terra, era simplesmente o rei do Egito. Mas elas decidiram que eu vou honrar ao meu Senhor. Então sabe o que eu vou fazer com o rei? Eu vou desobedecer o rei. Só que nós temos que lembrar qual que era o motivo pelo qual o faraó queria que os meninos fossem destruídos. O faraó tinha medo que o povo de Israel ele se multiplicasse tanto no Egito, que ele se tornasse mais forte do que os próprios egípcios. Ele tinha medo que o povo se multiplicasse tanto que se o Egito fosse invadido por inimigos, os israelitas se juntassem a esses inimigos e derrotaria os egípcios. Então, Faraó, usado pelo inimigo, ele tem essa brilhante ideia de matar todos os meninos que nascessem, porque sem o sexo masculino não ia ter reprodução. Então ia parar nas mulheres até que a raça ela ia ser extinguida talvez por menos de 100 anos. Então esse era o projeto de Faraó. Mas ele encontrou nada mais, nada menos do que uma Sifra e uma Puá. 2 mulheres que resolveram honrar a Deus até as últimas consequências. A pergunta, mais uma vez eu faço para você: até onde você tem coragem de honrar a Deus, independente das consequências? Talvez você vai falar assim, mas você está falando isso ainda hoje? Ainda hoje nós temos que falar isso. Eu acho que todo mundo aqui trabalha, né? Se não trabalha, vai trabalhar em nome de Jesus, eu declaro na sua vida. Mas, principalmente no teu emprego, por que eu estou falando de emprego aqui? Aqui nós estamos falando das parteiras, era a profissão dela. E o emprego, irmãos, é um lugar onde a gente passa talvez metade da nossa vida. Eu não me lembro dessa conta direito, não sei se é metade ou se é um pouco mais da metade da nossa vida. É no trabalho. E a gente se depara por muitas situações desse tipo. E a gente vê ainda hoje irmãos, né? Eu falo porque eu trabalho com pessoas que também são crentes, da mesma igreja que eu, e de outra denominação também, que tem um comportamento totalmente diferente no ambiente de trabalho. Sabe? Parece que são 2 personalidades. A pessoa tem uma atitude dentro da igreja, a pessoa tem uma conduta dentro da igreja, mas no ambiente de trabalho ela se molda àquela cultura que aquele lugar tem. A maior honra que nós podemos dar ao nosso Deus,
a maior honra que nós podemos dar ao nosso Senhor não é aqui dentro dessa igreja aqui, não é na quadrangular C4, não é na terceira igreja de Monte Alto. Você sabe onde é? É aonde ninguém está vendo. Nós temos que voltar a ouvir dos patrões, das pessoas que contratavam. Eu já ouvi histórias, não aconteceu comigo, mas pessoas muito próximas de mim, que quando a pessoa foi contratada, passou um tempo, o patrão chegou e falou assim: eu precisava de uma outra pessoa como você. Mas como assim? Não, com o teu caráter, com a tua índole, com a tua honestidade, não tem mais. Olha só o que o dono da empresa falou para ele, para o Javier no final: obrigado pela integridade. Isso é raro, irmãos, a integridade está sendo cada vez mais raro, e infelizmente no meio dos cristãos isso está sendo muito pior. Talvez você já tenha ouvido falar essa história assim, que o cara ele quer contratar uma pessoa, mas ele não quer crente. Eu já ouvi isso já, porque crente dá trabalho, porque crente falta, porque crente, né, tem uns compromissos externos, e era para ele ter, a atitude dele era para ser totalmente inversa. Deixa eu falar para vocês, galera, o Senhor ele escolheu você e eu para estar naquele lugar que vocês estão, no teu colégio, na tua família, no teu relacionamento, no teu trabalho, para ser a diferença, amém? As pessoas têm que olhar para você e falar assim: olha, eu não sei o que você come, eu não sei onde você vai, eu não sei o que você tem, mas eu quero isso que está aí dentro para mim. As pessoas têm que olhar para você e enxergar o caráter de Jesus. Irmãos, isso é fácil? Não, não é um santo que está falando para você aqui, é uma pessoa que luta também todos os dias contra todos os pecados que talvez todo mundo tenha aqui. Mas nós precisamos nos esforçarmos, estar na presença de Deus, mesmo fora da igreja, amém? As provas, elas vão se levantar. Nós vamos ser colocados à prova todos os dias de nossa vida, independente da situação. Você pode ter certeza, se você não foi ainda, você vai ser em nome de Jesus. A segunda coisa que eu reparei aqui nessa passagem, é que quando você teme a Deus, Ele cuida do resto. Por que eu estou falando isso? Quando eu li essa passagem a primeira vez, talvez você tenha tido essa impressão, que, eu acho que rolou uma mentira aí, né? Porque se você vê ali no capítulo, no versículo 19, as parteiras falam assim, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que elas cheguem. Pode ser que você percebeu assim, tem uma mentira aí. De jeito nenhum. A Bíblia não existe mentira nenhuma. Eu estou falando isso porque eu fui dar uma estudada, que eu fiquei com dúvida na época. O que acontecia, segundo grandes estudiosos, tais como Jimmy Swaggart escreveu, é que provavelmente as parteiras, elas atrasavam para chegar até o local do parto. Então elas ficavam sabendo que ia ter um parto lá, né, na Nova Jaboticabal, vamos falar que é o bairro que eu lembrei daqui, e elas tinham que sair daqui da C4 aqui, para ir lá fazer o parto. Elas pegavam outro caminho, e elas chegavam lá, elas viam o parto, ou melhor, elas viam a criança, mas elas pegavam outro caminho. Então elas não inventavam mentira, elas atrasavam o passo. Sabe por quê? Para que a palavra de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus, ele acontecesse, amém? Então quando você honra a Deus, quando você teme a Deus, de tudo ele cuida. O faraó acreditou nessa fala das mulheres, que não era mentira, e com isso ele não tomou atitude contra ela, que seria a terceira coisa que eu queria falar. Quando você honra a Deus, ele te protege. Elas não pensaram na consequência, elas não se preocuparam com o que ele poderia fazer, elas não se importaram o que poderia acontecer com elas. Não, simplesmente eu vou honrar a Deus, não importa o que vai acontecer. Eu quero lembrar com você tudo o que aconteceu com grandes homens e mulheres da Bíblia. Nenhum deles, quando colocou a mão no arado, pensou assim, mas vai ser cansativo. Nenhum deles, quando colocou a mão no arado, falou assim, mas vai acontecer coisas ruins comigo. Galera, pensa comigo,
o que Paulo viu quando ele ficou cego a caminho de Damasco, que valeu a pena ele passar por tudo que ele passou. O cara que escreveu simplesmente 13 das 26 cartas do Novo Testamento, valeu a pena tudo que ele passou, amém? Em 3 dias, Paulo viu tudo o que ia acontecer com ele, mas ele viu o final aonde ele está, amém? Nós temos que ser intrépidos, nós temos que ser corajosos. Na verdade, eu coloquei como título essa mensagem aqui, ó, na contramão. Quando todo mundo faria talvez o contrário que aquele cara ia fazer, na verdade, o que ele devia ter feito, que era ter aceitado o emprego, que era ter mentido no relatório. Não, ele falou, não, eu não vou mentir no relatório. E se você for perder teu emprego, não tem problema, eu vou perder meu emprego. As parteiras tiveram a mesma atitude, é essa atitude que nós temos que começar a praticar na nossa vida. Se você pratica, louvado seja Deus por isso. Mas se você ainda não teve essa coragem, ore a Deus, peça a direção do Espírito Santo e peça para Ele colocar situações como essa na sua frente, para que realmente você passe por essa prova e você vai ver o quanto Deus vai te honrar. Aquelas parteiras, elas não mediram consequências e nem mediram esforço. Eu quero fazer uma pergunta para você. O pessoal lá da nossa igreja já sabe que eu já fiz mais do que uma vez. Mas se tivesse sendo escrita uma Bíblia nesses tempos, em qual parte da Bíblia o seu nome está? Em qual lugar da Bíblia o seu nome está escrito? Nos covardes? Nos vencedores? Talvez seria uma daquelas pessoas da multidão que acompanhava Jesus somente pela comida? Ou você talvez seria como Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, a pessoa que não pediu para morrer, ele se entregou para a morte. Você seria talvez como Jesus, ou você seria talvez como Judas, por 30 moedas, você talvez seria um ganancioso, ou não, você seria como essa parteira, essas 2 parteiras. Você não mediria esforços para que a palavra de Deus, o reino de Deus continuasse, mesmo que isso custasse a sua vida. Essa é uma pergunta para deixar você com a pulga atrás da orelha, amém? Como eu falei que eu não ia demorar muito, eu tenho mais uma observação que eu fiz nessa palavra. Se você obedece a Deus, Ele mesmo honra você. Eu quero fazer o paralelo agora do vídeo com a palavra. Nós percebemos que era claramente um teste que aquele cara estava fazendo com o Javier, né? Esse era o nome. Era um teste, ele já tinha feito com 6 pessoas já. 6 pessoas tinham passado por ali, e ele tinha negado as 6 pessoas, só que Javier, ele foi privilegiado, né? Por quê? Porque ele deu a resposta certa. Então Deus, ele vai cuidar de tudo para você se você der a resposta certa. Ele vai cuidar de você se você ficar desempregado, se você der a resposta certa. Se você, de repente, tiver que se desfazer daquele relacionamento, daquela amizade, né? Daquele lugar que você frequenta, dando a resposta certa, Deus vai cuidar de tudo para você. Então não se prive, presta atenção o que Deus fez para aquelas mulheres. Ele construiu a própria família para elas, Ele providenciou a própria família para elas, porque elas o honraram até o final. Então, o que nós precisamos é praticar essa coragem. Eu costumo dizer que nós temos que ser muito mais agressivos no dia de hoje. As pessoas têm que olhar lá fora mesmo e falar assim: você é um crente diferente, ou na verdade você é crente. Nós temos que ser diferente do que está sendo pregado lá fora. É isso que a sociedade está precisando. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: eu quero uma pessoa como você para trabalhar para mim. Os patrões têm que sim disputar você com salários melhores, porque você é uma pessoa exemplo para trabalhar.
As faculdades têm que brigar sim pelas suas notas, porque você é um bom aluno, você vai ser um bom profissional, assim como aquelas parteiras honraram a Deus até o final, amém? É sobre essa fé que nós temos que buscar todos os dias, sobre essa perspectiva de vida que nós temos que ter todos os dias, de não importar o que vai acontecer conosco. Você sabe por quê? Porque Deus tem um lugar muito melhor para você e para mim, do lado dele. Então nada do que você abrir mão aqui embaixo vai fazer falta, embora a vida aqui sim realmente é boa, é gostoso. Olha que ambiente gostoso que nós estamos num culto a Deus. Já já a gente vai sair, comer alguma coisa, trocar uma ideia com nossos amigos. Galera, o que Deus tem para nós depois disso aqui não se compara, é muito melhor. Então não troque nada do que você tem aqui, não troque relacionamento, não troque dinheiro, não troque status, não troque rolê, não troque nada pela presença de Deus, amém? Eu quero chamar a galera do louvor, a gente vai fazer uma oração aqui. O que aquelas parteiras fizeram, entraram para a história, como eu falei aqui no começo, tanto é que o nome delas está sendo muito mais lembrado do que grandes pessoas que fizeram a história na Bíblia, está gravado. Grandes reis, não aparece o nome na Bíblia, e aparece o nome dessas mulheres. Então eu pergunto para você, aonde você está deixando gravado o seu nome? Por qual motivo as pessoas estão olhando para você e estão, de repente, querendo se espelhar? Por qual motivo as pessoas estão querendo seguir você? Você e eu somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Nós temos que entender isso de uma vez por todas, que nós somos as cartas vivas, e as pessoas, pelos lugares dos quais a gente passar, as pessoas que lá estiverem, vai ler a presença de Jesus. Então que você tome partido disso essa noite. Você tem um papel muito importante no reino de Deus. Você que é dessa igreja, você que é dessa cidade, você é um grande representante do reino aqui nesse lugar, amém? E quando você estiver lá fora, não é o nome do Gersinho, nosso amigo, não é a C4, não é a quadrangular, não é a grande denominação que você vai estar representando, mas é o nome do Senhor, amém? Lembre dessas parteiras. Talvez era uma história que a gente ia passar batido a nossa vida inteira, ia ler talvez Êxodo mais vezes e mais vezes, a gente nunca ia reparar nisso. O que elas fizeram foi algo sem precedente, amém? E é assim que eu convido você para ter uma vida a partir de hoje. E se você é assim, que você possa ser ainda mais. Se você é assim, que você possa ser mais fanático ainda pela presença de Deus. E se as pessoas estão vendo você como um exemplo, que Deus possa te dar força para você ir ainda mais longe ainda. E que as pessoas possam ver em você que ainda não vê a presença de Jesus, amém? Se coloque de pé comigo.